E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isael Redite. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, teve um comentário aqui ontem de uma moça, ela falou que é muito chata as introduções e não sabe o porquê de ter que ficar falando. E também a questão da minutagem, que às vezes eu não fixo. Confesso que eu também não tô fixando muito, por quê? Porque eu esqueço. E eu acho que meu cérebro não funciona mais como antigamente. Quando eu vejo o que tá lá, eu vou lá e fixo. Mas eu fixo mais no outro canal, que é o Red Contos e Afins, que é o que fica logado no meu celular. Esse canal, ele fica logado no celular do meu marido. Então, eu não fico pegando toda hora, porque eu tenho preguiça. O porquê eu faço a introdução? Gente, eu faço a introdução por quê? Porque mudou as diretrizes de comunidade aqui do nosso amigo. E agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Eu confesso pra vocês que eu não gosto de aparecer. Na verdade, eu nem queria aparecer, até porque eu não sou blogueira. Eu tô aprendendo agora a conversar com vocês, porque depois que eu passei pela perda da minha filha, eu me blindei, gente. Eu me blindei, eu não gosto de conversar, eu não gosto de sair, eu não gosto de fazer novas amizades. O meu círculo é bem pequeno mesmo de amizades. Eu tenho três amigas mesmo que são grudadas comigo, que ficaram comigo no pior momento da minha vida. E desde esse dia eu não tive novas amizades e eu confesso também que eu não quero. Eu não gosto de conversar e pra mim é muito difícil estar falando com vocês aqui. Mas é melhor do que eu voltar a trabalhar em loja física. Por quê? Porque quando eu perdi minha filha, eu tentei, né, um mês trabalhar em loja. Eu confesso que eu não aguentei. Eu olhava pro cliente, eu começava a chorar. E eu também tava, sabe quando você tá tão pesada sentimentalmente que você começa a pesar também as pessoas ao seu redor? É o que estava acontecendo comigo. Eu estava triste, eu estava depressiva no pior momento do meu luto, e eu estava deixando as minhas colegas de trabalho, as minhas amigas que me acompanham desde aquela época, eu estava deixando elas deprimidas também. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acordo e saí da empresa. E confesso que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu criei uma barreira muito grande na minha vida. Mas foi uma forma que a minha psicóloga falou que foi uma forma que eu me blindei. Mas que eu tenho que me abrir para as novas pessoas, que eu tenho que contar o que eu tô sentindo. Mas eu não quero. Eu quero viver assim, eu quero ficar quieta no meu canto, apenas com a minha família, com os meus filhos e trabalhando aqui com vocês. Então, eu tenho que fazer a introdução, mesmo não querendo, porque é uma forma que eu tenho para manter o canal. Tem muitos canais caindo aí, fazendo a mesma coisa que eu faço. Eu acredito que seja uma roleta russa, pá, 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 derrubando qualquer um aí. Eu peço muito a Deus todo dia, em todas as minhas orações, que Ele blinde meu canal, que Ele blinde minha fonte de renda. Até porque é aqui que eu tiro meu sustento. Tá bom, só um minutinho, tá, neném? A mini funcionária aqui, ó, a mãozinha dela. Então, gente, é por isso. E voltando para a história de hoje é como? É uma história que vocês têm que colocar aí e fazer as coisas de vocês. Bora faxinar, bora arrumar aquele guarda-roupa que tá uma bagunça, bora arrumar esse armário aí da cozinha que tá tudo misturado, feijão, arroz, macarrão, pipipi, popopó. Bora arrumar essa geladeira, porque essa história é top. Eu comecei a ler ontem e adorei, adorei, adorei. Eu acho que ela é bem histórias de Reddit mesmo. Quando vocês assistirem, vocês vão entender. Eu não vou ficar falando muito dela, por quê? Porque eu sou boca de sacola e vocês ficam reclamando aí. Vocês ficam reclamando aí nos comentários que eu dou spoiler. Então eu não vou dar mais spoiler, tá? Eu vou criar uma seleção para esses tipos de história. Vocês deram bastante nomes aí. E eu vou colocar um hoje, tá bom? Gente, desculpa pela introdução, mas eu tenho que falar, eu tenho que explicar. Sei que eu vou ter que estar falando sobre isso semanalmente ou quase todo dia. Por quê? Porque sempre tem pessoas novas aqui no canal. E essas pessoas não sabem o porquê da introdução e eu sempre vou estar repetindo. Se você é meu seguidor antigo, se você já sabe o porquê
o porquê eu faço a introdução. E se tiver alguém que não saiba, que essa pessoa pelo menos esteja sendo gentil, você pode falar pra ela o porquê. Não, neném, me dá as que. Não quero que vocês sejam grossos com ninguém, tá? Até porque eu não gosto de ser grosseira com ninguém. E vocês também sabem o porquê, porque eu tenho medo do castigo de Deus. Mas, às vezes, gente, eu não consigo ver os comentários. Quando eu vou ver, já tá há bastante tempo e eu me sinto mal por não ter respondido, tá bom? Só peço essa ajuda de vocês. Um beijo grande no coração e um bom final de semana. Cheguei em casa depois do meu turno da noite e encontrei outra mulher usando meu roupão, tomando café na minha caneca, sentada na minha cozinha, e meu marido observando-a como se ela fosse o nascer do sol. Leon nem olhou para mim quando entrei. A mulher olhou. Ela sorriu. Devagar, deliberadamente, venenosa, e colocou a mão na barriga. Ah, então você deve ser Elise. Leon falou tanto sobre você. Ela inclinou a cabeça. Eu sou Vanessa. Acho que ele não contou muito sobre mim. Olhei para Liam. Ele estava encostado no balcão, braços cruzados, maxilar tenso. Não de raiva, de impaciência, como se eu fosse a intrusa. Liam, falei baixinho. O que é isso? Ele finalmente encontrou meu olhar. Frio, distante. Os mesmos olhos que antes me olhavam como se eu fosse a única pessoa viva. Vanessa está grávida, ele disse. Ela vai se mudar para cá. Minhas chaves escorregaram dos meus dedos e caíram no chão. O som foi pequeno. O silêncio depois foi enorme. Ela vai... O quê? Você ouviu. Ele se afastou do balcão, ficando ereto. Isso aconteceu antes de nós, Elise. Ela só descobriu agora. Eu não vou abandonar meu filho. Antes de nós. Ele disse aquilo como se explicasse tudo. Como se os 2 anos que passei construindo uma vida com ele, trabalhando em turnos duplos para ajudar a pagar os empréstimos estudantis, pulando refeições para que ele pudesse comer, amparando-o durante cada ataque de pânico, não significassem nada. Vanessa tomou um gole de café. Do meu café, na minha caneca. Eu sei que isso é difícil, ela disse docemente, mas tenho certeza de que você entende. Uma criança precisa do pai. Minha garganta ardia. Olhei para o apartamento. Nosso apartamento. As cortinas que costurei à mão. A estante que Leon e eu montamos juntos em um domingo chuvoso. A foto emoldurada do nosso casamento na parede, em que ele sorria tão abertamente que meu coração doía só de lembrar. Vanessa já tinha mudado a foto de lugar. Agora ela estava virada para baixo sobre o balcão, substituída por uma imagem de ultrassom presa na parede com fita adesiva. Onde eu vou dormir? Perguntei. Leon não olhou para mim. No sofá, por enquanto. Só até resolvermos as coisas. O sofá. 2 anos de casamento, e eu tinha sido rebaixada ao sofá da minha própria casa. Por uma mulher que eu nunca tinha visto antes, e um bebê que podia ou não ser dele. Eu queria gritar. Queria arrancar aquele ultrassom da parede e rasgá-lo ao meio. Queria sacudir Liam até o homem com quem me casei voltar. Em vez disso, peguei minhas chaves do chão. Elise, Liam começou. Preciso de ar, eu disse. Saí antes que minha voz falhasse. Antes que eles vissem minhas mãos tremendo. Antes que as lágrimas caíssem. Lá fora, o frio me atingiu como uma parede. Dezembro em Nova York. Eu estava sem casaco. Tinha deixado o meu lá dentro, pendurado na cadeira onde Vanessa estava sentada. Sentei nos degraus em frente ao prédio e pressionei as palmas das mãos contra os olhos. Foi então que meu celular vibrou. Um e-mail. De um escritório de advocacia que eu não reconhecia. Espólio de Margaret Aldridge Wentworth. Reivindicação de herança prezada, senhorita. Elise Wentworth. Após o falecimento de sua avó, Margaret Aldridge Wentworth, você foi nomeada única herdeira da propriedade Wentworth, incluindo ações majoritárias da Wentworth Industries, valor estimado em 4,2 bilhões, da Wentworth Manor em Greenwich e de todas as participações associadas. Estamos tentando entrar em contato com você há 3 meses. Por favor, fale com nosso escritório assim que possível. Atenciosamente, Fletcher em Associados Lee aquilo 3 vezes. Então ri. Um som quebrado, sem fôlego, incrédulo, ecoando pela rua vazia. A avó que havia deserdado minha mãe 20 anos antes. A família que, segundo diziam, não queria nada comigo. O sobrenome que enterrei tão fundo que quase tinha esquecido que também era meu. 4,2 bilhões de dólares. E eu estava sentada em um degrau congelante, chorando por um homem que acabara de entregar minha cama para outra mulher. Não dormi naquela noite. Fiquei sentada em uma lanchonete 24 horas, a 3 quarteirões do nosso apartamento, encarando o e-mail até as palavras começarem a borrar. A garçonete encheu minha xícara de café 4 vezes sem que eu pedisse. Ela tinha olhos gentis. Provavelmente achava que eu era uma sem-teto. Talvez eu fosse. Às 6 da manhã, eu já tinha ligado para o escritório de advocacia. Um homem chamado Gerald Fletcher atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Senhorita. Wentworth, ele disse, e a forma como pronunciou meu sobrenome, com peso, com respeito, quase me fez chorar de novo. Ninguém me chamava assim há anos. Estamos tentando encontrá-la há bastante tempo. Minha avó deserdou minha mãe, respondi secamente. Por que deixaria alguma coisa para mim?
Houve uma pausa. Depois, gentilmente. A senhora Wentworth alterou o testamento 6 meses antes de falecer. Ela deixou tudo para você. E somente para você. Também deixou uma carta. Acho melhor a senhorita vir ao escritório. Concordei em encontrá-lo naquela tarde. Quando voltei para o apartamento para tomar banho e trocar de roupa, Vanessa estava dormindo na minha cama. Eu podia vê-la pela porta do quarto entreaberta, encolhida sob meu edredom, o cabelo escuro espalhado pelo travesseiro. Leon estava na cozinha preparando o café da manhã. Ovos e torradas. Exatamente do jeito que eu gostava. Mas quando terminou, levou o prato para o quarto. Para ela. Ele só percebeu que eu estava parada na porta porque eu bloqueava o caminho. Ah, disse ele. Você voltou. Ah, como se eu fosse uma vizinha que entrou no apartamento errado. Preciso tomar banho, falei. Seja rápida. Vanessa tem consulta médica às 9. Ela vai precisar do banheiro. Algo se quebrou dentro de mim. Pequeno e silencioso, como uma fratura que você só sente horas depois. Tomei banho em 4 minutos. Me troquei em 2. Nem me dei ao trabalho de secar o cabelo. O ar gelado de dezembro faria isso por mim. E o frio talvez me impedisse de sentir qualquer outra coisa. Quando eu estava saindo, Liam chamou atrás de mim. Elise, precisamos conversar hoje à noite, sobre o acordo. O acordo. Ele queria dizer os termos da minha permanência na minha própria casa. Quais horários eu poderia usar a cozinha? Se eu ainda podia existir na presença dele, ou se esse privilégio agora pertencia exclusivamente a Vanessa. Claro, respondi, sem me virar. O escritório de Gerald Fletcher ficava no 42º andar de um prédio em Midtown, pelo qual eu já tinha passado centenas de vezes sem nunca olhar para cima. Ele era um homem de cabelos prateados, na faixa dos 60 anos, impecável, com a autoridade silenciosa de alguém que administrava os segredos de pessoas poderosas havia muito tempo. Deslizou uma carta pela mesa. Envelope creme. Meu nome escrito em uma caligrafia trêmula. Elise, eu estava errada sobre sua mãe. Errei ao deixar o orgulho me custar minha filha e minha neta. Não posso desfazer o que fiz, mas posso deixar para você tudo o que tenho. Use isso com sabedoria. Use isso livremente. E nunca, 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 deixe ninguém fazer você se sentir pequena. Sua avó. Margaret. Pressionei a carta contra o peito e chorei. Gerald esperou pacientemente. Quando consegui me recompor, ele organizou os documentos sobre a mesa. A propriedade é substancial, explicou. A Wentworth Industries atua nos setores imobiliário, tecnológico e de mídia. Agora você possui 51% da empresa. O conselho vinha operando sob liderança interina, mas eles estão ansiosos para conhecê-la. Eles não sabem quem eu sou? Não, sua avó manteve sua identidade em sigilo. Até o conselho conhece a herdeira apenas por um número de confiança. Ele fez uma pausa. Senhorita Wentworth, você pode se revelar quando quiser. Ou nunca. Pensei em Liam. Em Vanessa usando meu roupão, no sofá. Ainda não, respondi. Gerald assentiu, como se já esperasse essa resposta. Há mais uma coisa, acrescentou. A Wentworth Industries adquiriu recentemente 30% de uma startup de mídia chamada Prism Digital. Pisquei. Prism Digital? Sim. Acredito que o fundador seja alguém que você conhece. Meu estômago afundou. Prism Digital era a empresa de Liam, a startup que ele construía havia 3 anos. Aquela que eu ajudei a financiar com minhas economias. Agora eu possuía 30% do sonho do meu marido. E ele não fazia a menor ideia. Não voltei para casa naquela noite. Gerald havia reservado um quarto para mim no The Greenwich Hotel, tudo pago pela conta fiduciária dos Wentworth. A cama era king size, os lençóis eram de algodão egípcio, e o silêncio era tão absoluto que parecia sagrado. Fiquei deitada por 1 hora, encarando o teto e fazendo as contas. A startup de Liam, Prism Digital, vinha perdendo dinheiro havia 2 anos. Ele apresentou propostas para dezenas de investidores. A maioria recusou. 6 meses antes, um grupo de investimentos misterioso adquiriu 30% da empresa, o suficiente para mantê-la viva. Esse grupo era uma subsidiária da Wentworth Industries, o que significava que minha avó, sem saber, tinha salvado a empresa do meu marido. O que significava que agora eu tinha o poder de salvá-lo, ou destruí-lo. Enfiei o rosto no travesseiro e ri até aquilo virar outra coisa. Na manhã seguinte, liguei dizendo que estava doente no trabalho. Depois mandei uma mensagem para Liam. Vou dormir na casa de uma amiga hoje. Não me espere acordado. A resposta veio 20 minutos depois. Tudo bem. Uma única palavra. Nenhuma pergunta sobre qual amiga. Nenhuma preocupação se eu estava bem. Tudo bem. Passei o dia inteiro com Gerald, aprendendo o tamanho real da minha herança. A propriedade Wentworth incluía uma cobertura no Upper East Side, uma mansão em Greenwich, um vinhedo em Napa Valley e ativos líquidos suficientes para comprar o prédio onde Liam e eu alugávamos nosso apartamento. 2 vezes. Sua avó também tinha uma assistente pessoal, disse Gerald. Uma mulher chamada Diane Covey. Ela administra as propriedades da família há anos. É discreta, leal e sabe de tudo. Eu recomendaria mantê-la. Conheci Diane naquela tarde. Ela devia ter pouco mais de 50 anos. Tinha um olhar afiado, roupas impecáveis e um aperto de mão forte o suficiente para quebrar nozes. Então você é a garota da Margaret, ela disse, me analisando. Você se parece com ela.
Mesmo maxilar, a mesma teimosia nos olhos. Eu não a conhecia, admiti. Ela conhecia você. Daiane respondeu suavemente. Guardava um arquivo, boletins escolares, recortes sobre seu time universitário de debate, até uma foto do seu casamento. Meu peito apertou. Ela tinha uma foto do meu casamento? Daiane assentiu. Ela chorou quando viu. Disse que você tinha se casado com um homem de olhos ambiciosos, mas de coração pequeno. Eu não soube o que responder. Então mudei de assunto. Preciso manter tudo isso em segredo por enquanto. Meu marido... Parei, sentindo o gosto amargo da palavra. Ele não pode saber. A expressão de Daiane não mudou, mas algo passou pelos olhos dela. Reconhecimento, talvez. Um entendimento silencioso que não precisava de explicação. Claro, ela disse. Discrição é a coisa que faço melhor. Naquela noite, voltei para o apartamento. As almofadas do sofá tinham sumido. Vanessa as pegou para apoiar as costas, explicou Liam, porque o colchão estava firme demais para ela. Então dormi em um sofá sem almofadas, coberta apenas por um cobertor fino. Às 2 da manhã, ouvi os dois rindo no quarto. A risada dela era leve, musical. A dele era baixa e calorosa. A mesma risada que antes ele guardava para mim, tarde da noite, quando éramos apenas nós dois. Puxei o cobertor sobre a cabeça e tomei uma decisão. No dia seguinte, eu iria para a Wentworth Industries. Conheceria o conselho. Entraria na vida que minha avó havia deixado para mim. Mas eu não contaria para Liam. Ainda não. Porque existe uma coisa sobre ser invisível. As pessoas mostram exatamente quem são quando acreditam que você não importa. E eu queria ver. Com clareza. Completamente. Sem qualquer dúvida. Até onde Liam estava disposto a ir. O quanto ele realmente acreditava que eu era descartável. Então, quando chegasse a hora, eu mostraria exatamente o que ele tinha jogado fora. Sorri no escuro. Foi o primeiro sorriso verdadeiro que tive em dias. E era afiado o bastante para cortar. Na manhã seguinte, acordei com Vanessa parada ao meu lado. Elise, ela disse com a voz carregada de uma falsa doçura. Preciso que você vá buscar minhas vitaminas pré-natais na farmácia da Lexington. Liam esqueceu, e eu realmente não consigo andar tanto assim nesse estado. Ela colocou a mão sobre a barriga. Um gesto que eu já tinha visto pelo menos 1 dúzia de vezes em 3 dias. Sempre quando Liam estava olhando. Sempre perfeitamente calculado. Sentei no sofá sem almofadas, sentindo as costas doerem, e encarei Vanessa. Na minha vida antiga, a vida antes daquele e-mail, eu teria dito sim. Teria pegado meu casaco e caminhado 20 quarteirões no frio porque dizer não sempre pareceu egoísmo, porque manter a paz era a única coisa que eu sabia fazer. Não, respondi. Vanessa piscou. Como é? Eu disse não. Eu não sou sua garota de recados. O rosto dela endureceu. A doçura desapareceu tão rápido que quase foi impressionante. Ela se virou em direção ao quarto. Liam! Ele apareceu em segundos, como se já estivesse esperando atrás da porta. O que aconteceu? Eu só pedi um pequeno favor para Elise, e ela respondeu com grosseria. A voz de Vanessa vacilou no momento exato. Os olhos dela brilharam com lágrimas ensaiadas. Eu sei que sou um peso. Sei que ela odeia eu estar aqui. Mas estou carregando seu bebê, Liam. Só preciso de um pouco de ajuda. A atuação foi impecável. Israel Redit. A mandíbula de Liam endureceu. Ele me olhou como se eu fosse uma mancha numa camisa branca. É tão difícil agir como uma pessoa decente? Perguntou. Ela está grávida, Elise. Não consegue fazer tudo sozinha. Ela não consegue andar 6 quarteirões até uma farmácia, respondi. Mas consegue reorganizar todo o meu apartamento? Porque ela tinha feito exatamente isso. Em 3 dias, Vanessa reorganizou a cozinha, mudou os móveis de lugar, trocou minhas plantas pelas velas dela e pendurou as roupas dela no armário, empurrando as minhas para dentro de um saco de lixo, que agora estava perto da porta, como se esperasse ser levado junto com o restante do lixo. A expressão de Liam não mudou. Ela está preparando o ninho. É coisa de gravidez. Não transforme isso em uma briga. Fiquei olhando para ele. Para o homem que costumava me trazer sopa quando eu ficava doente, que uma vez dirigiu 40 minutos durante uma nevasca para me entregar o almoço que eu tinha esquecido, que segurou meu rosto entre as mãos na noite do nosso casamento e sussurrou. Eu sempre vou escolher você. Você tem razão. Falei calmamente. Não vou transformar isso em uma briga. Peguei meu casaco, aquele que finalmente consegui tirar debaixo das sacolas de compras da Vanessa, e saí. Não fui à farmácia. Fui para a Wentworth Industries. A sede ocupava os 15 andares superiores de uma torre de vidro na Park Avenue. Quando saí do elevador no 50º andar, a recepcionista me olhou como se eu tivesse entrado no prédio errado. Eu usava um casaco de $30 da Target, jeans rasgados no joelho e tênis que já tinham visto dias melhores. Posso ajudar? Ela perguntou com um sorriso educado, mas desconfiado. Meu nome é Elise Wentworth, respondi. Estou aqui para ver o conselho. 3 segundos de silêncio. Então Gerald apareceu atrás dela, como se tivesse sido invocado. Senhora Wentworth, eles estão esperando. A sala de reuniões era enorme, toda cercada por vidro e inundada pela luz do sol. 12 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa de mogno. A maioria eram homens acima dos 50 anos. Alguns eram mais jovens, ternos impecáveis, olhares afiados. Todos se viraram para me observar. Eu vi aquilo nos rostos deles. A confusão.
O julgamento mal disfarçado. Essa era a herdeira? Essa mulher de jeans rasgados e casaco barato? Gerald me apresentou. Senhoras e senhores, esta é Elise Aldridge Wentworth, neta de Margaret Wentworth, acionista majoritária, a nova proprietária da Wentworth Industries. Silêncio. Então um homem perto da cabeceira da mesa, cabelos grisalhos, maxilar quadrado, irradiando a autoridade de alguém acostumado a mandar sem ser questionado, inclinou-se para a frente. Com todo o respeito, disse ele, administramos esta empresa com sucesso durante 3 anos sem interferência. Devemos entender que a senhorita pretende assumir um papel ativo? O nome dele era Richard Hale, CEO interino, e ele claramente me enxergava como um problema. Olhei para ele, depois para cada pessoa naquela mesa. Sim, respondi. Pretendo. Gerald me entregou uma pasta. Dentro dela estava o documento que eu havia assinado naquela manhã, uma resolução que me concedia autoridade executiva total sobre todas as subsidiárias da Wentworth, incluindo o braço de investimentos, incluindo os 30% da Prism Digital, incluindo todo o futuro do meu marido. Coloquei a pasta sobre a mesa. Vamos começar, eu disse. A reunião do conselho durou 4 horas. Richard Hale passou a maior parte do tempo tentando me soterrar em jargões, aquisições alavancadas, margens EBITDA, estruturas de reestruturação de capital. Cada termo era usado como uma arma, feito para me fazer sentir pequena. Eu deixei que ele falasse. O que Richard não sabia era que eu não tinha apenas me casado com o fundador de uma startup. Eu tinha sido a responsável pela contabilidade da Prism Digital durante 2 anos. Aprendi modelagem financeira sozinha, assistindo vídeos no YouTube às 2 da manhã enquanto Liam dormia. Revisei cada apresentação para investidores que ele já enviou. Quando Richard finalmente terminou o monólogo, fiz apenas uma pergunta. A subsidiária de mídia da Wentworth perdeu 12 milhões no último trimestre. No relatório, o senhor atribuiu isso às condições do mercado, mas as despesas operacionais aumentaram 31% no mesmo período. Pode me explicar para onde foi esse dinheiro? A sala ficou em silêncio. O sorriso de Richard ficou rígido. Essa é uma questão complexa, começou ele. É uma pergunta simples, respondi. Gerald, sentado ao meu lado, deslizou outro documento pela mesa. Relatórios de despesas, itens sinalizados, um rastro de papel que levava diretamente às contas pessoais de Richard. Podemos discutir isso mais a fundo, continuei. Ou o senhor pode renunciar hoje com dignidade. A escolha é sua. Richard Hale pediu demissão antes do almoço. Às 3 da tarde, eu já tinha nomeado um CFO interino, reestruturado a liderança da divisão de mídia e marcado reuniões individuais com cada chefe de departamento para a semana seguinte. Quando finalmente saí do prédio, meu celular vibrou. Liam. Onde você está? Vanessa quer jantar. Ela está com vontade de comer comida italiana. Fiquei encarando a mensagem por alguns segundos. Depois respondi. Faça você mesmo. Os 3 pontinhos apareceram, sumiram, voltaram. Liam. O que deu em você ultimamente? Guardei o celular e peguei um táxi para o The Greenwich Hotel. Diane já me esperava no saguão com 2 bolsas de roupas. Você vai precisar disso, disse ela. Reuniões do conselho, jantares com investidores, aparições na imprensa. Não pode continuar aparecendo de roupa da Target para sempre. Abri a primeira bolsa. Dentro havia um vestido preto tão perfeitamente ajustado que parecia ter sido costurado por anjos com diploma em engenharia. O alfaiate da sua avó, explicou Diane. Ela manteve suas medidas arquivadas. Ela nunca me conheceu, sussurrei. Ela tinha pessoas cuidando de você. Diane respondeu simplesmente. Ela sempre amou você. Naquela noite, pedi serviço de quarto e comi macarrão sozinha em uma cama king size, usando um roupão de hotel que custava mais do que meu aluguel mensal. Foi a refeição mais tranquila que tive em meses. Meu celular vibrou novamente. Dessa vez, não era Liam. Era um alerta do Google, que eu havia configurado para a Prism Digital. Prism Digital. Fecha grande parceria. Fundador. Liam Cole. Chama o acordo de um ponto de virada. Cliquei no artigo. Havia uma foto. Liam em um evento de networking, sorrindo amplamente enquanto apertava a mão de um homem de terno azul marinho. E ao lado dele, a mão de Vanessa repousava levemente sobre seu braço. Ela não foi apresentada como sua namorada grávida. Foi apresentada como diretora de parcerias estratégicas, da Prism Digital. Ele deu um cargo a ela, na empresa dele, na empresa que eu ajudei a construir, na empresa que o dinheiro da minha avó tinha salvado. Ampliei a foto. Vanessa parecia radiante, não com gravidez, com vitória. E então um pensamento se encaixou na minha mente como uma chave entrando em uma fechadura. A gravidez de Vanessa. Seu reaparecimento repentino. A forma como ela se infiltrou perfeitamente em todos os aspectos da vida de Liam. Peguei o telefone e liguei para Gerald. Preciso que investigue alguém para mim, falei. Vanessa Price. Tudo. Histórico profissional, finanças, registros médicos, qualquer coisa que conseguir encontrar. Houve uma pausa. Posso perguntar por quê? Porque eu não acho que Vanessa esteja grávida, respondi. E não acho que nada disso seja coincidência. A equipe de Gerald trabalhou rápido. Em 48 horas, um envelope lacrado chegou ao The Greenwich Hotel. Dentro havia um dossiê sobre Vanessa Price,
23 páginas, espaçamento simples, detalhadas o suficiente para fazer um detetive profissional corar. Espalhei os papéis sobre a cama do hotel e comecei a ler. Vanessa Price, 31 anos, nascida na Filadélfia. Formada em marketing por uma universidade mediana. Histórico profissional. 3 empregos curtos em empresas de relações públicas, todos terminando abruptamente. Nenhuma referência sólida. Mas foram os registros financeiros que fizeram minhas mãos congelarem. 6 meses antes, exatamente quando Vanessa reapareceu na vida de Liam, ela recebeu uma transferência bancária de $50.000 vinda de uma conta offshore. A origem estava escondida atrás de 3 empresas de fachada, mas o contador forense de Gerald conseguiu rastrear o dinheiro até um nome. Richard Hale. O homem que eu havia expulsado do conselho da Wentworth. Me recostei na cabeceira da cama, o coração martelando. Richard Hale tinha pago Vanessa para se infiltrar na vida de Liam. Mas por quê? O que a pequena startup de Liam poderia ter a ver com um homem que comandava um império bilionário? Virei a próxima página. E lá estava. A nova parceria da Prism Digital com a Bellworth Media não era apenas um acordo comum. A Bellworth era uma subsidiária da Wentworth Industries. Richard vinha direcionando a Prism Digital para um contrato que lhe daria acesso indireto aos ativos de mídia da Wentworth, ativos que agora pertenciam a mim. Vanessa não era apenas uma amante, ela era uma infiltrada. E a gravidez? A equipe de Gerald havia verificado os registros farmacêuticos dela. Nenhuma vitamina pré-natal. Nenhuma consulta ginecológica. Nenhum registro médico relacionado à gravidez. Ela não estava grávida do filho de Liam. Ela estava carregando o plano de Richard Hale. Meu primeiro impulso foi ligar para Liam, jogar cada página daquele dossiê na frente dele e observar seu rosto enquanto a verdade destruía tudo o que ele acreditava saber. Mas não fiz isso, porque Liam escolheu Vanessa, sem hesitar, sem questionar. Ele me colocou em um sofá vazio e entregou minha vida a outra mulher sem sequer parar para pensar se alguma coisa parecia errada. Ele não merecia um aviso. Merecia um lugar na primeira fila. Liguei para Gerald. Marque uma reunião com o CEO da Bellworth Media e me consiga tudo sobre o acordo da Prism Digital. Depois liguei para Diane. Preciso ir a um baile beneficente na próxima sexta-feira. Qual deles? Aquele patrocinado pela Prism Digital. Houve uma breve pausa. Então Diane respondeu, e eu consegui ouvir um leve sorriso na voz dela. Seu vestido estará pronto até quarta-feira. Durante o restante da semana, vivi como um fantasma entre 2 mundos. Durante o dia, eu estava na Wentworth Industries, aprendendo cada detalhe da empresa. Cada reunião, cada relatório, cada aperto de mão me ensinava algo novo. Os executivos que me descartaram no primeiro dia começaram a me olhar com algo próximo de respeito. À noite, eu voltava para o apartamento. Ainda dormia no sofá. Ainda ouvia a risada de Vanessa atravessando a parede do quarto. Ainda suportava na indiferença fria de Liam, suas respostas secas, sua incapacidade absoluta de me enxergar como algo além de um inconveniente. Mas agora cada desprezo tinha um gosto diferente, porque eu sabia que aquilo era temporário. Na quinta-feira à noite, Liam sentou-se diante de mim na mesa da cozinha. Parecia desconfortável, inquieto de um jeito que eu não via desde o nosso primeiro encontro. Elise, começou ele. Precisamos conversar sobre o apartamento. O que tem ele? Vanessa precisa de mais espaço. O bebê vai nascer em alguns meses, e precisamos transformar a sala em um quarto. Ele engoliu em seco. Acho que talvez seja melhor você encontrar outro lugar para morar. Ele estava me expulsando. Do apartamento que eu encontrei, do apartamento que eu mobiliei, do apartamento cujo aluguel eu paguei sozinha durante os primeiros 8 meses porque a startup dele não dava lucro. Olhei para Liam. Realmente olhei para ele. E pela primeira vez não senti dor. Senti pena. Ok, respondi. As sobrancelhas dele se ergueram. Liam esperava uma discussão. Lágrimas. Talvez súplicas. Tudo bem? Repetiu ele. Vou sair até sábado. Ele assentiu lentamente, e o alívio estampado no rosto dele foi tão evidente que chegou a ser obsceno. Obrigado, Elise. Eu sei que isso é difícil, mas é o certo. Para todo mundo. Sorri. Um sorriso verdadeiro. Daquele tipo que nasce quando você sabe algo que ninguém mais na sala sabe. Você tem razão, falei. É mesmo. Na sexta-feira à noite, saí de um carro preto em frente ao The Plaza Hotel. O baile beneficente acontecia no Grand Ballroom. Lustres enormes, torres de champanhe, um quarteto de cordas e 300 das pessoas mais influentes de Nova York, circulando em roupas que custavam mais do que os carros da maioria das pessoas. Diane tinha escolhido o vestido perfeito. Seda preta, longa até o chão, com um decote elegante sem parecer exagerado. Os brincos de diamante da minha avó captavam a luz toda vez que eu virava a cabeça. Eu mal me reconhecia. A mulher que dormira em um sofá sem almofadas 3 noites antes havia desaparecido. No lugar dela estava alguém que possuía prédios inteiros do outro lado da rua. Gerald me encontrou na entrada. Pronta? Perguntou. Mais do que nunca. Entramos juntos. Algumas cabeças se viraram. Depois mais algumas. Vi pessoas se inclinando umas para as outras, cochichando. Quem é ela? Ninguém sabia. Ainda não. Encontrei Liam quase imediatamente. Ele estava perto do bar, usando o terno azul marinho que eu tinha dado a ele no aniversário do ano anterior. Ele estava bonito.
Eu podia admitir isso. Liam sempre foi bonito. Vanessa estava ao lado dele em um vestido vermelho, a mão possessivamente presa ao braço dele. Ela sorria, ria, interpretando o papel da parceira perfeita com uma facilidade ensaiada. Então Liam levantou os olhos. Nossos olhares se encontraram do outro lado do salão. Vi a expressão dele mudar em tempo real. Primeiro confusão, depois choque, depois algo cru e desprotegido que ele tentou esconder rápido demais. Seus lábios se abriram levemente. A mão em volta do copo congelou. Ele nunca tinha me visto daquele jeito. Em 2 anos de casamento, eu nunca usei nada que custasse mais de $50. Nunca estive em uma sala onde parecesse pertencer entre pessoas poderosas. Vanessa seguiu o olhar dele. Quando me viu, o sorriso dela congelou. Israel Reddit. Eu não fui até eles. Não precisava. Gerald me conduziu até um grupo de executivos, e em poucos minutos, eu estava apertando mãos, trocando cartões e sendo apresentada como uma nova figura dentro do círculo da Wentworth. O sobrenome Wentworth fazia metade do trabalho sozinho. Portas se abriam. Conversas se aprofundavam. Pessoas que jamais teriam olhado 2 vezes para mim agora disputavam minha atenção. No meio da noite, o mestre de cerimônias anunciou o principal patrocinador do evento, Prism Digital. Liam subiu ao palco. Ele era carismático, articulado, apaixonado quando falava sobre a missão da empresa. A multidão respondeu calorosamente. Por um instante, enquanto eu o observava ali em cima, lembrei exatamente por que me apaixonei por ele. Então ele agradeceu Vanessa. Minha parceira em todos os sentidos da palavra. E a lembrança morreu dentro de mim. Depois do discurso, Liam desceu do palco e veio direto na minha direção. Elise. A voz dele estava tensa. O que você está fazendo aqui? Aproveitando a festa, respondi. O champanhe está excelente. Como você entrou? Os ingressos custam $5.000. Tomei um gole de champanhe. Isso é muito? Os olhos dele se estreitaram. Liam analisou meu vestido, meus brincos, a maneira como as pessoas ao redor claramente reconheciam minha presença. Você veio com quem? Perguntou. Antes que eu pudesse responder, Gerald apareceu ao meu lado. Senhora Wentworth, a CEO da Bellworth gostaria de falar com a senhora. Liam ouviu o sobrenome. Eu vi o instante exato em que aquilo começou a fazer sentido na cabeça dele. Wentworth, repetiu lentamente. Por que ele chamou você de... Com licença. Interrompi com um sorriso educado. Tenho uma reunião. Me afastei. Podia sentir o olhar dele queimando minhas costas como fogo branco. Atrás de mim, ouvi a voz de Vanessa, aguda, com o pânico mal escondido. Liam, Liam, o que foi? Quem era aquela? Ele não respondeu. Do outro lado do salão, encontrei a CEO da Bellworth, Sandra Chen, uma mulher objetiva que claramente não tinha paciência para conversa fiada. Revisei os termos da parceria com a Prism Digital, ela disse. Richard Hale estruturou o contrato para desviar os direitos de licenciamento de mídia para a holding pessoal dele. Está escondido nas letras miúdas, mas está lá. Eu sei, respondi. Quero que o acordo seja reestruturado, novos termos, tudo transparente, e quero Vanessa Price removida de qualquer cargo dentro da Prism Digital. Sandra ergueu uma sobrancelha. Isso pode criar problemas com o fundador. O fundador? Falei calmamente. É meu marido. As 2 sobrancelhas dela subiram. Futuro ex-marido, acrescentei. Sandra me observou por um instante. Então sorriu. Aquele tipo de sorriso que mulheres trocam quando reconhecem um tipo específico de guerra. Vou deixar os novos termos prontos até segunda-feira, disse ela. Sábado de manhã foi o dia da mudança. Arrumei poucas coisas, porque quase nada naquele apartamento ainda parecia meu. Vanessa tinha tomado conta da cozinha, do quarto, do armário. O que restava cabia em 2 malas. Liam me observava do corredor, braços cruzados, a testa franzida. Ele estava estranho desde o baile, inquieto. Continuava me olhando como se tentasse resolver um quebra-cabeça que nem sabia existir. Aquele evento ontem à noite, disse enquanto eu fechava a segunda mala. Como você conhece o pessoal da Wentworth? Pelo trabalho, respondi vagamente. Seu trabalho na clínica? O tom dele carregava descrença. Eu era enfermeira do turno da noite em um pequeno centro de atendimento no Brooklyn. Não exatamente o tipo de profissão que se misturava com filantropia bilionária. Tenho feito contatos, respondi. Não era mentira. Ele deu um passo à frente. Elise, fala sério comigo. Você está saindo com alguém? A ironia era tão cortante que dava para partir vidro com ela. Você trouxe sua namorada grávida para dentro do nosso apartamento, respondi. E está me perguntando se estou saindo com alguém? A mandíbula dele endureceu. Isso é diferente. Como? Porque Vanessa está carregando meu filho. Isso é uma responsabilidade. O que você está fazendo? Se arrumar, ir a bailes, voltar tarde para casa? Isso é uma escolha. Olhei para ele. Olhei de verdade. E percebi algo que deveria ter entendido desde o começo. Liam não me queria, mas também não queria que ninguém mais me tivesse. Eu deveria continuar no sofá, quieta, pequena, disponível. Caso ele precisasse que eu cozinhasse, limpasse ou segurasse a mão dele durante um ataque de pânico às 3 da manhã. Eu deveria continuar sendo a rede de segurança dele enquanto Vanessa ocupava o papel principal da vida dele.
Adeus, Liam. Falei. Peguei minhas malas e caminhei até a porta. Para onde você vai? Ele perguntou, e pela primeira vez havia algo próximo do pânico na voz dele. Para algum lugar com uma cama. Então fechei a porta atrás de mim. Diane estava esperando lá embaixo no carro. Ela olhou para meu rosto e não disse nada. Apenas me entregou um café e pediu ao motorista que seguisse para o Upper East Side. A cobertura dos Wentworth ficava no 38º andar de um prédio clássico, com vista para o Central Park. 3 quartos, uma biblioteca, um terraço e uma vista que fazia Nova York parecer uma pintura. Fiquei parada na sala, as malas aos meus pés, sentindo o silêncio se acomodar ao meu redor como um casaco quente. Aquilo era meu. Tudo aquilo. E ninguém jamais poderia tirar isso de mim. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Wentworth. Aqui é Sandra Chen. Os novos termos do acordo da Bellworth estão prontos, mas há algo que a senhora precisa ver antes. Pode me encontrar na segunda de manhã? Respondi. Estarei aí. Logo depois, outra mensagem apareceu. Liam, você esqueceu seu cachecol. Fiquei olhando para a tela. O mesmo cachecol que usei o inverno inteiro porque não podia comprar um casaco novo. O cachecol que ele nunca tinha notado até eu desaparecer. Não respondi. Em vez disso, caminhei até o terraço e observei a cidade. Vasta, brilhante, indiferente, enquanto deixava o ar frio preencher meus pulmões. A segunda-feira chegou rápido. Sandra me recebeu no escritório dela com uma pasta nas mãos e uma expressão ao mesmo tempo profissional e furiosa. Fizemos uma auditoria mais profunda do acordo da Prism Digital, explicou. Richard Hale não estava apenas desviando direitos de licenciamento. Ele estava usando a Prism como fachada para lavar dinheiro através das contas de mídia da Wentworth. Ela abriu a pasta. Extratos bancários, registros de transações. Uma rede de transferências que saía da Wentworth Industries, passava pela Prism Digital e terminava nas contas offshore de Richard. Liam assinou essas transações, Sandra disse cuidadosamente. Se ele sabia o que estava assinando, é outra questão. Meu estômago afundou. Você acha que ele estava envolvido? Sandra hesitou antes de responder. Acho que Vanessa Price foi colocada na vida dele especificamente para garantir que ele assinasse tudo o que Richard precisava. Se Liam é cúmplice ou apenas irresponsável, isso ainda precisamos descobrir. Pensei em Liam sentado diante do computador à meia-noite, assinando documentos com os olhos cansados. Pensei em Vanessa enchendo a xícara de café dele, inclinada sobre o ombro dele, apontando para linhas pontilhadas. Assina aqui, amor. É só uma formalidade. Quero todos os documentos que Liam assinou nos últimos 6 meses. Falei. Cada um deles. A equipe forense de Gerald trabalhou durante todo o fim de semana. Na quarta-feira, eles tinham um quadro completo da situação, e era pior do que eu imaginava. Nos últimos 6 meses, Liam havia assinado 14 documentos relacionados à parceria com a Bellworth. 7 deles continham cláusulas escondidas que redirecionavam receitas da mídia da Wentworth para empresas de fachada controladas por Richard Hale. O total desviado: 8,3 milhões de dólares. A assinatura de Liam aparecia em todas as páginas. Mas havia um detalhe que o salvava. Por pouco. O padrão das assinaturas seguia sempre o mesmo horário. Todos os documentos foram assinados entre 11 da noite e 2 da manhã, em noites nas quais o calendário de Liam mostrava jornadas de 16 horas de trabalho. E a assinatura da testemunha em todos os contratos pertencia a Vanessa Price. Ela esperava até que ele estivesse exausto, meio adormecido, confiando nela. Então colocava os papéis na frente dele para assinar. Liam era um idiota, mas não era um criminoso, pelo menos não intencionalmente. Sentei no escritório de Gerald, encarando as provas espalhadas pela mesa de conferências, e senti algo que não esperava. Tristeza. Não pelo casamento. Aquilo já estava morto. Mas pelo homem que Liam costumava ser. O homem que passava noites inteiras acordado, construindo algo em que acreditava. O homem tão desesperado por ajuda, tão sozinho dentro da própria ambição, que quando uma mulher bonita apareceu oferecendo dividir os fardos dele, ele nem pensou em perguntar por quê. Ele tinha sido escolhido como alvo, manipulado, usado, e ainda não fazia ideia disso. O que você quer fazer? Gerald perguntou. Eu tinha 2 opções. Poderia entregar tudo às autoridades e deixar a investigação seguir o curso natural. Liam provavelmente seria inocentado no final, mas a Prism Digital seria destruída no processo. A reputação dele, a empresa, o trabalho da vida inteira, tudo viraria dano colateral. Ou eu poderia resolver aquilo sozinha, silenciosamente, cirurgicamente. Opção 2, respondi. Gerald assentiu. Vou preparar a estrutura legal. Mas, Elise... Ele hesitou antes de continuar. Em algum momento, você vai ter que contar tudo para ele. Eu sei, respondi. Mas ainda não. Naquela noite, fiz algo que não fazia havia semanas. Voltei ao antigo apartamento. Não para ficar. Não para implorar. Fui porque precisava olhar para Vanessa mais uma vez, antes de desmontar tudo o que ela tinha construído. Liam abriu a porta. Ele estava péssimo. Olheiras profundas, camisa amassada, barba por fazer. O apartamento atrás dele estava um caos. Pratos empilhados na pia. Roupas espalhadas pelo chão. Elise, ele sussurrou. Você voltou. Não vou ficar.
Respondi. Deixei uma caixa de livros no armário do corredor. Só vim buscar. O rosto dele caiu imediatamente, mas Liam se afastou para me deixar entrar. Vanessa estava no sofá, mexendo no celular. Quando me viu, abriu aquele sorriso venenoso já familiar. Voltou tão cedo? Não conseguiu achar um lugar melhor? Não respondi. Fui até o armário, peguei minha caixa e me virei para sair. Mas ao passar pelo balcão da cozinha, algo chamou minha atenção. Um documento. Estava parcialmente escondido sob uma pilha de cardápios de delivery, mas o timbre da Prism digital era impossível de confundir. Inclinei a cabeça só o suficiente para ler a primeira linha. Resolução emergencial do Conselho. Transferência das ações do fundador. Alguém estava tentando roubar a empresa de Liam. E pela maneira como os olhos de Vanessa pousaram no documento e rapidamente se desviaram, ela sabia exatamente o que aquilo significava. Peguei minha caixa, caminhei até a porta e olhei para Liam uma última vez. Ele estava encostado na parede, observando minha saída com uma expressão impossível de decifrar. Perdido, confuso. Como um homem parado dentro de uma casa pegando fogo sem conseguir sentir o cheiro da fumaça. Se cuida, Liam, falei. Foi a última coisa gentil que eu disse a ele por muito tempo. A resolução emergencial do conselho foi a última cartada de Richard Hale. Mesmo depois de ser removido do conselho da Wentworth, ele ainda mantinha aliados entre os membros da diretoria da Prism Digital, pessoas que ele próprio havia colocado lá durante o investimento inicial. A resolução transferiria 51% das ações de fundador da Prism para uma holding controlada por Richard, tirando Liam do comando da própria empresa. E Vanessa era a responsável por fazer aquilo acontecer. Gerald confirmou tudo poucas horas depois. Ela vem coletando votos por procuração dos acionistas minoritários da Prism, explicou. Já garantiu 3 das 5 cadeiras do conselho. A votação está marcada para sexta-feira. 4 dias. Podemos impedir isso? Perguntei. A Wentworth Industries possui 30% da Prism. Se você votar contra a resolução, ela fracassa. Gerald hesitou antes de continuar. Mas para isso, você terá que revelar sua identidade como herdeira da Wentworth. Para o conselho. Para Liam. Para todo mundo. Fechei os olhos. Eu queria mais tempo. Mais distância. Mais controle sobre como e quando a verdade viria à tona. Mas Liam estava prestes a perder tudo. E apesar de tudo o que ele tinha feito comigo, o sofá, a frieza, a crueldade casual de me substituir sem hesitar, eu não conseguiria assistir enquanto pessoas muito mais perigosas destruíam a vida dele para usá-lo como peça em um jogo maior. Não porque eu ainda o amasse, mas porque agora eu entendia o que significava ter poder e o estrago que ele causava quando era usado da maneira errada. Marque a votação, falei. Eu estarei lá. Na noite de quinta-feira, véspera da reunião, tudo mudou. Eu estava na cobertura revisando documentos quando a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Liam no corredor. Ele estava encharcado pela chuva, segurando um papel amassado nas mãos. Os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Elise, disse com a voz rouca. Eles estão roubando minha empresa. Afastei-me em silêncio para deixá-lo entrar. Ele entrou, e imediatamente parou. Os olhos dele percorreram a cobertura. Os pisos de mármore, as janelas do chão ao teto. A vista do Central Park iluminado pela chuva. As obras de arte originais nas paredes. O tipo de riqueza que não precisa se exibir, porque simplesmente existe. Onde? Ele virou lentamente para mim, completamente perdido. Onde estamos? Na minha casa, respondi. Seu... Liam balançou a cabeça, incapaz de acompanhar os próprios pensamentos. Elise, o que está acontecendo? Quem é você? Respirei fundo. Senta, falei. Vou explicar. E expliquei. Contei sobre minha avó, sobre a herança. Sobre a Wentworth Industries. Sobre os 30% da participação que eu possuía na Prism Digital. Sobre Richard Hale. Sobre Vanessa. Observei o rosto de Liam mudar a cada nova informação. Confusão virou choque. Choque virou horror. E o horror lentamente se transformou em algo pior. Compreensão. Vanessa. Ele sussurrou. Ela estava mentindo esse tempo todo? O tempo todo. Ele passou as mãos pelo rosto. Quando as abaixou, os olhos estavam cheios de lágrimas. A gravidez? Não existe gravidez, Liam. O som que saiu dele foi metade risada, metade soluço. Um ruído quebrado que rasgou o silêncio da cobertura. Israel Reddit. Eu destruí tudo, murmurou. Destruí nós dois, por ela. A voz falhou. E ela nunca foi real. Não respondi. Não existia resposta capaz de aliviar aquilo. Então Liam me olhou de verdade. Não através de mim. Não para a versão antiga de mim. Mas para mim. Você sabia de tudo isso. Ele disse lentamente. E mesmo assim não deixou que roubassem minha empresa. A votação é amanhã, respondi. Eu vou impedir. Por quê? A voz dele quebrou novamente. Depois de tudo o que eu fiz, por que você ainda me ajudaria? Pensei no sofá sem almofadas, nas noites frias, na maneira indiferente como ele respondeu tudo bem quando achei que estava perdendo minha casa. Na facilidade com que entregou minha vida para outra mulher. Porque alguém deveria ter me ajudado quando eu precisei, respondi baixinho.
E ninguém ajudou. Eu não vou fazer isso com outra pessoa. Nem com você. Ele fechou os olhos como se as palavras tivessem atingido exatamente o lugar onde mais doía. Liam ficou ali por mais 1 hora, sentado na ponta de uma cadeira que custava mais do que o aluguel mensal do antigo apartamento, parecendo um homem que acabara de perceber que viveu dentro de um incêndio sem nunca sentir o cheiro da fumaça. Quando finalmente se levantou para ir embora, parou na porta. Elise, eu... Não, interrompi. Não hoje. O que você quiser dizer, deixa pra amanhã. Ele assentiu. E foi embora. Fiquei parada diante da janela, observando a silhueta dele desaparecer na chuva lá embaixo. Amanhã eu entraria naquela sala de reuniões e revelaria quem eu realmente era. Amanhã o plano de Vanessa desmoronaria. Amanhã Liam salvaria a própria empresa. E amanhã eu finalmente deixaria de ser invisível. Sexta-feira, 10 da manhã. Sala de reuniões da Prism Digital. A sala era menor do que a da Wentworth. Uma sala de conferências com paredes de vidro no 14º andar de um prédio comercial em Chelsea. 5 membros do conselho estavam sentados ao redor da mesa. 2 eram aliados de Richard Hale. Um era neutro. Um era amigo de faculdade de Liam. E a última era Vanessa Price, que de alguma forma tinha conseguido um assento no conselho 3 semanas antes, usando um voto por procuração que ninguém se deu ao trabalho de questionar. Liam estava sentado na cabeceira da mesa. Parecia não dormir havia dias. Os olhos percorriam a sala com a atenção vazia de alguém esperando um impacto inevitável. Vanessa sentava-se diante dele, impecável como sempre, sem um fio de cabelo fora do lugar. Ela carregava a serenidade arrogante de alguém convencida de que a vitória já estava garantida. Cheguei 5 minutos atrasada, de propósito. Quando entrei na sala, todas as cabeças se viraram. Eu usava o mesmo vestido preto do baile. Os brincos da minha avó. Saltos que batiam contra o chão como um metrônomo contando os segundos finais de alguma coisa. Gerald entrou logo atrás de mim, carregando uma maleta de couro. O sorriso de Vanessa vacilou. Ela se recompôs rápido, mas eu percebi, aquele breve lampejo de reconhecimento, o cálculo rápido por trás dos olhos dela. Desculpe, disse ela com voz açucarada. Esta é uma reunião fechada do conselho. Visitantes não são permitidos. Eu não sou visitante, respondi. Puxei a cadeira vazia na mesa. Sou acionista majoritária da Wentworth Industries, que possui 30% da Prism Digital. Tenho direito de voto em qualquer resolução que envolva a estrutura acionária da empresa. Deslizei meus documentos pela mesa. Gerald colocou ao lado deles o certificado de participação da Wentworth. Silêncio. Derek, o amigo de faculdade de Liam, pegou os papéis e leu 2 vezes antes de levantar os olhos para mim. Elise Wentworth. Disse lentamente. Wentworth, da Wentworth Industries? Sim. Os 2 conselheiros leais a Richard trocaram um olhar imediato. Um deles, um homem magro de olhos inquietos, mudou de posição na cadeira. A compostura de Vanessa começou a rachar. Isso é... inesperado, ela conseguiu dizer. É mesmo? Perguntei calmamente enquanto abria minha pasta. Então talvez você ache o resto ainda mais surpreendente. Apresentei as provas, página por página, as transferências bancárias de Richard Hale para Vanessa. Os documentos fraudulentos. O desvio de receitas. A falsa gravidez. O plano para tirar a empresa de Liam através de uma votação manipulada do conselho. Cada folha pousava sobre a mesa como um veredito. A sala ficou tão silenciosa que eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado. O rosto de Vanessa perdeu a cor. Depois ficou vermelho. Então aquela máscara perfeitamente treinada voltou ao lugar. Mas torta, artificial, como uma fantasia que já não servia mais. Isso é forjado, ela disse rapidamente. Liam, você não pode acreditar nela. Eu consultei seus registros farmacêuticos, respondi. Nenhuma vitamina pré-natal, nenhuma consulta ginecológica, nenhum exame relacionado à gravidez, nada. Vanessa abriu a boca e fechou de novo. Também rastreei as transferências feitas pelas contas offshore de Richard Hale. $50.000 depositados na sua conta pessoal há 6 meses. Inclinei levemente a cabeça. Quer que eu continue? Ela se virou para Liam, os olhos arregalados, estendendo a mão sobre a mesa. Liam, por favor, ela está mentindo. Você me conhece. Você sabe que eu nunca... Liam afastou a mão. Foi um gesto pequeno, silencioso, definitivo. Vá embora, ele disse. A voz mal passou de um sussurro, mas preencheu toda a sala. Liam. Eu disse para sair. Vanessa se levantou lentamente. Olhou ao redor da mesa, para os conselheiros evitando encará-la, para Gerald imóvel ao meu lado, para mim. E por um segundo, a máscara caiu completamente. O que apareceu por baixo não era vergonha, nem medo, era desprezo, puro e afiado. Desprezo por mim, por Liam, por todos naquela sala que tinham acabado de destruir o plano dela. Então ela saiu sem dizer mais nada. Os saltos dela ecoaram pelo corredor como uma contagem regressiva ao contrário. A votação começou logo depois. A resolução para transferir as ações de Liam foi rejeitada por unanimidade. Até os aliados de Richard Hale votaram contra. No fim das contas, autopreservação era mais forte do que lealdade. Depois da reunião, Liam permaneceu sozinho à mesa por um longo tempo enquanto todos os outros saíam. Gerald apertou meu ombro antes de sair e disse que me esperaria no carro. Eu também deveria ter ido embora.
Mas fiquei. Elise, Liam disse sem levantar os olhos. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Finalmente ele me encarou. Os olhos estavam vermelhos, cansados, completamente despidos das defesas que ele passou meses construindo. Eu perdi você, disse ele baixinho. Eu tinha você, e joguei tudo fora sozinho. Não neguei. Não aliviei o golpe. Sim, respondi. Você jogou. Entrei com o pedido de divórcio na segunda-feira. Tecnicamente, a papelada era simples. Não tínhamos bens compartilhados. Eu havia assinado um acordo pré-nupcial que não me dava direito a nada, e Liam nunca teve muito a oferecer além de promessas. O contrato do apartamento estava no nome dele. Nossas contas bancárias já estavam separadas havia meses. A única coisa restante para dividir era o silêncio entre nós. Liam não contestou. Assinou todos os documentos que Gerald enviou sem objeções. Sem negociações. Sem discussões. Apenas sua assinatura, firme e pequena, no final de cada página. Quando Gerald me avisou que tudo estava concluído, senti algo inesperado. Não era alívio, nem tristeza. Era uma leveza estranha, vazia. Como descer de um carrossel que girou por tanto tempo que eu já tinha esquecido como era ficar parada. Na mesma semana, acusações criminais foram formalizadas contra Richard Hale. O FBI investigava o esquema de lavagem de dinheiro havia meses, e as provas reunidas por Gerald foram a peça final de que precisavam. Richard foi preso em sua propriedade em Greenwich numa terça-feira de manhã, ainda usando roupão. Vanessa desapareceu. O apartamento dela foi esvaziado durante a madrugada. O celular desligado. A equipe de Gerald conseguiu rastreá-la até um voo para São Paulo. Depois disso, a trilha sumiu. Eu não a persegui. Ela passaria o resto da vida olhando por cima do ombro. E isso já parecia punição suficiente. A Prism Digital sobreviveu. Por pouco. O escândalo abalou investidores, destruiu contratos e transformou as semanas seguintes em um inferno de controle de danos. Liam passou o mês seguinte enterrado em reuniões, chamadas, desculpas públicas e reestruturações. Trabalhava 20 horas por dia. Parecia um fantasma. Recebia atualizações ocasionais de Derek, que assumira um papel mais ativo no conselho da empresa. Ele me contou que Liam tinha deixado nosso antigo apartamento e se mudado para um pequeno estúdio perto do escritório. Também contou que Liam havia começado terapia. Ele pergunta sobre você. Derek comentou cuidadosamente certa vez. O que ele pergunta? Se você está bem. Se está feliz. Não respondi. As semanas se transformaram em meses. A primavera chegou, trazendo consigo uma reconstrução silenciosa. Eu me afundei no trabalho da Wentworth Industries. Era exaustivo. Reuniões intermináveis, aquisições, sessões de estratégia. Mas pela primeira vez em anos, eu sentia que estava construindo algo que realmente me pertencia. Não para outra pessoa, não a sombra de alguém. Meu. Promovi Diane ao cargo de chefe de gabinete. Reestruturei completamente a divisão de mídia. Criei uma fundação em nome da minha avó voltada para bolsas de estudo destinadas a estudantes universitários de primeira geração. Certa noite, eu trabalhava até tarde na cobertura quando Diane apareceu com uma xícara de chá e se sentou à minha frente. Sua avó ficaria orgulhosa, disse ela. Sorri de leve. Você acha? Tenho certeza. Diane fez uma pausa antes de continuar. Margaret costumava dizer que a parte mais difícil da riqueza não é conquistá-la. É aprender que ela não pode consertar o que realmente importa. Olhei para as luzes da cidade além da janela. Ela estava certa, murmurei. Um mês depois recebi uma carta, sem remetente, escrita à mão. Elise. Eu sei que não tenho o direito de escrever para você. Sei que não tenho o direito de pedir nada. Mas preciso que saiba que agora eu entendo. Entendo o que fiz, o que destruí, o homem que falhei em ser. Você merecia alguém que enxergasse você de verdade. Eu não enxerguei. Não quando mais importava. Não estou escrevendo para pedir perdão, porque não o mereço. Estou escrevendo porque você me disse uma vez que a pior parte da traição não era a dor, era o silêncio. E eu não quero mais viver em silêncio. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu fui cego, orgulhoso e quebrado demais para perceber isso. Me desculpa, Elise, por tudo. Liam. Li a carta 3 vezes. Depois a dobrei cuidadosamente, coloquei dentro da gaveta da escrivaninha e a fechei. Alguns pedidos de desculpas chegam tarde demais para mudar qualquer coisa. Mas ainda assim podem significar algo. Podem significar que a pessoa que te machucou finalmente enxerga os destroços que deixou para trás. E às vezes, isso basta. 1 ano havia se passado. A Wentworth Industries registrava lucros recordes. A fundação concedera sua primeira rodada de bolsas de estudo. 47 estudantes, cada um sendo o primeiro da família a entrar na faculdade. Participei pessoalmente da cerimônia e apertei a mão de todos eles. Kathy, a gata malhada que adotei de um abrigo 2 meses após o divórcio, passava as noites sentada no parapeito da janela da cobertura, observando o pôr do sol sobre o Central Park como se fosse dona da cidade inteira. Talvez acreditasse mesmo que era. Minha vida estava cheia, ocupada, boa. Mas às vezes, tarde da noite, eu permanecia sozinha no terraço, sentindo a ausência de algo que não conseguia nomear. Não era Liam. Não era o casamento. Era outra coisa. Ou talvez alguém que eu ainda não tinha encontrado.
Então, em uma terça-feira fria de novembro, entrei em uma cafeteria no West Village e vi um homem lendo um livro que eu amava. Ele ergueu os olhos quando passei. Olhos castanhos, rosto gentil, óculos levemente tortos no nariz. Sorriu. Não exatamente para mim, mas para o mundo em geral, antes de voltar à leitura. Pedi meu café. Sentei na mesa ao lado, e por 20 minutos, lemos em silêncio paralelo. Quando ele se levantou para ir embora, parou perto da minha mesa. Desculpe incomodar, disse. Mas reparei na sua bolsa. Ele apontou para a pasta que eu carregava, estampada com o logo da fundação da minha avó. Eu recebi uma dessas bolsas, continuou. Há 10 anos. Mudou minha vida. Olhei para ele surpresa. Você foi bolsista, Wentworth? Turma de 2014. Ele estendeu a mão. Nathan. Elise, respondi. O aperto de mão dele era quente. Nem forte demais. Nem frouxo. Exatamente certo. Posso te pagar outro café? Perguntou. Gostaria de contar o quanto aquela bolsa significou para mim. Hesitei. Pensei em todos os motivos para dizer não. Nas muralhas que construí. Na confiança que perdi. Na parte de mim que ainda se encolhia quando alguém era gentil sem motivo aparente. Então pensei na carta da minha avó. Nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. E pensei nas palavras de Diane. A riqueza não conserta as coisas que realmente importam. O que importava, percebi, era isto. Eu não era mais a mulher do sofá. Não era mais a mulher silenciosa, que diminuía a si mesma para caber na vida de outra pessoa. Não era mais alguém que amava tão profundamente os outros que esquecia de amar a si mesma. Eu era Elise Wentworth, e podia escolher dizer sim. Eu gostaria disso, respondi. Conversamos por 3 horas. Nathan era professor de escola pública. Cresceu no sistema de adoção. Falava sobre livros como se fossem pessoas vivas e ria com o corpo inteiro, sem vergonha alguma da própria alegria. Ele não sabia quem eu realmente era. Não sabia da cobertura, nem da empresa, nem do império bilionário. Só sabia que eu gostava do mesmo livro que ele e que eu realmente escutava quando ele falava. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, ele hesitou por um instante antes de perguntar. Talvez isso seja direto demais, mas posso te ver de novo? Sorri. Um sorriso verdadeiro. Daqueles que começam devagar no peito antes de alcançar o rosto inteiro. Sim, respondi. Pode. Lá fora, o vento de novembro era cortante, mas a luz do sol era fina e dourada. O tipo de luz que transforma até o dia mais frio em uma promessa. Caminhei para casa pelo parque, as mãos nos bolsos e a respiração visível no ar. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que não estava mais fugindo de alguma coisa. Eu estava caminhando em direção a ela, 5 anos depois. Eu estava no terraço da casa em Greenwich, a casa da minha avó, agora minha, observando Lily correr pelo gramado atrás de vagalumes. Ela tinha 3 anos e meio, os olhos castanhos de Nathan. Minha mandíbula teimosa. Corria com aquela confiança absoluta que só crianças amadas possuem, como alguém que nunca conheceu um chão frio, uma porta fechada ou a dor de ser deixada de lado. Nathan apareceu atrás de mim e passou os braços pela minha cintura. Ele cheirava a serragem e manjericão. Tinha passado a tarde construindo uma estante para Lily e depois preparando o jantar. Ela conseguiu pegar um, murmurou, apoiando o queixo no meu ombro. Observei Lily erguer as pequenas mãos em concha, prendendo cuidadosamente o vagalume luminoso ali dentro. O rosto dela se iluminou de puro encantamento, e senti algo tão vasto e quente dentro de mim que quase doeu. Nunca imaginei que teria isso, falei baixinho. Nathan beijou minha têmpora. Ter o quê? Um lar onde ninguém precise dormir no chão. Os braços dele se apertaram ao meu redor. Nathan conhecia toda a minha história. Contei tudo no nosso 5º encontro, sentada em um banco do Washington Square Park. Falei sobre Liam, Vanessa, o sofá, a herança, a solidão, tudo. Ele ouviu sem interromper uma única vez, e quando terminei, segurou minha mão e disse: Você merecia muito mais. E eu vou passar o resto da vida te provando que as pessoas também podem ser boas. Ele cumpriu essa promessa. Todos os dias. A fundação cresceu. Agora ajudávamos 200 bolsistas por ano em 12 estados diferentes. Eu havia me afastado das operações diárias da Wentworth Industries, nomeando um CEO em quem confiava completamente, embora ainda presidisse o conselho. A empresa prosperava. Eu também. Liam reconstruíra a Prism Digital e a transformara em um sucesso modesto. Às vezes eu ouvia falar dele, por Derek ou por notícias do setor. Ele nunca se casou novamente. Derek dizia que Liam estava mais quieto agora, mais cuidadoso com as pessoas, mais cuidadoso consigo mesmo. Eu não o odiava mais. Talvez nunca tivesse odiado de verdade. O que senti durante muito tempo foi algo mais complexo. A dor devastadora de assistir alguém que você amava se transformar em um estranho. A lenta percepção de que a pessoa ao redor da qual você construiu sua vida jamais realmente enxergou quem você era. Mas agora eu era vista. Por Nathan, que percebia quando eu estava cansada antes mesmo de mim. Por Lily, que me entregava dentes de leão todas as manhãs e os chamava de flores da mamãe. Por Diane, que ainda aparecia trazendo chá e conselhos não solicitados. Pelos bolsistas que me enviavam cartas contando sobre as vidas que estavam construindo. Eu era vista. Eu era conhecida. Eu estava em casa. Lily correu até nós, o vagalume ainda brilhando entre seus dedinhos. Mamãe, olha, é uma estrelinha pequenininha.
Ajoelhei diante dela e observei a luz pulsando suavemente entre suas mãos. Pequena, delicada, viva. É sim, respondi sorrindo. Uma estrelinha só sua. E naquele instante, enquanto o céu escurecia acima da casa e a risada da minha filha preenchia o jardim, percebi algo simples e definitivo. Algumas pessoas entram na sua vida para te quebrar. Outras entram para te mostrar que você nunca esteve destinada a permanecer quebrada. Fim, que Deus te abençoe.